Olá, sua linda! Chegou! Vamos esperar um pouquinho, Jaque, tá? Você consegue me mandar a solicitação para você entrar? Ei, Jéssica! Boa noite! Tudo bem? Tempão, gente! Boa noite, pessoal. Vamos mandar esses aviõezinhos para o pessoal aí que vocês puderem chamar para vir assistir a nossa live. Deixa eu mandar para todo mundo aqui. Oi, Dorildes. Boa noite, tudo bem? Oi, Gi, tá boa? Boa noite. Tudo bem, pessoal? Já que me manda uma solicitação para eu poder te chamar. Deixa eu ver se aqui eu consigo. Ah, Oi, ah, Paty! tá Quanto boa! Bom ter você tempo! aqui. Pois é, tá tudo bem? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô, tá ótimo. Só a gente Pronto. esperar, o pessoal tá entrando. Bastante gente aí. Um prazer muito grande. E Vanusa? Prazer muito grande ter você aqui comigo já aqui hoje para esse papo bem legal nosso. É, Depois de um tempo, né? Ficamos Pois é. afastados. São Essa tantas atividades. É isso mesmo. E aí, como é que tá a vida? Como é que estão as coisas? Você tá na Bahia, né? Bahia ou Maceió? Sempre confundo. Bahia. Eu Bahia. moro aqui em Vitória da Conquista. Eu sabia que era o Rodrigo também, acho que mora, tem alguma coisa assim, né? Perto. Rodrigo também mora aqui, na mesma comarca. Ele é até juiz aqui de Conquista. Ah, sim, legal. Deixa eu te falar, olha só, eu programei, assim, eu voltei, né? Eu tinha parado um pouco com essas lives, assim, até em função de trabalho, da pandemia, de outras coisas também. E agora eu tô voltando e, assim, para... Olá, Adriano, boa noite. E para quem não conhece a gente, tem bastante gente nova, né, nas nossas redes aí. Para você se apresentar primeiro, depois eu falo um pouquinho de mim também. E assim, eu estou especificando bem essas lives para pegar partes diferentes de funções diferentes no trabalho e que usam as constelações familiares e principalmente o pensamento sistêmico, né? Então, eu acho legal a gente falar um pouquinho depois, né? A gente comentar, a gente e aí vai fluindo, né, já? Vai. Vamos deixar aí o fenômeno acontecer, né? Deixa É fluir. isso aí. É isso aí. Então, Paty, eu advogo, eu sou advogada, né? Sou pesquisadora também. Eu pesquiso pela UESB. Então, eu faço pesquisa sobre a violência doméstica contra a mulher. Então, eu estudo o homem dentro desse contexto da violência. E trabalho vinculado ao CREAS de um município aqui próximo de Conquista, chamado Condeúba. Também trabalho com mulheres vítimas de violência doméstica. E advogo em direito público, previdência, trabalho, enfim, direito do consumidor. Então, já tem aí mais ou menos quase 10 anos que eu advogo. E existe Uhum. uma Jaque antes do pensamento, antes da descoberta do pensamento sistêmico, como profissional e como pessoa também. E existe uma Jaque depois desse conhecimento, de beber dessa fonte, né? É impossível a gente conhecer o pensamento sistêmico, conhecer a constelação e manter a mesma frequência, né? A gente sempre se movimenta e acaba influenciando todas as áreas da vida mesmo. É verdade. Eu assim, eu comungo da mesma coisa. É, é muito, Porque é muito difícil de, até na hora de você estar atendendo o cliente, quando o cliente chega com a demanda, você já faz todo aquele processo de não julgar, de acolher, de entrar no ponto zero.
E aí você fica, cara, tudo tá fluindo muito melhor, porque acaba que você não é mais ofendida pelas mesmas coisas, você já se torna um adulto saudável, então você se torna um profissional mais saudável, enfim. É verdade. Eu, no meu caso, eu assim, eu já estava, eu não sei se o processo aconteceu do mesmo jeito com você, mas eu já estava nesse processo do autoconhecimento, de buscando mesmo, sabe? Entender algumas coisas que a gente não conseguia mesmo, sei lá, as coisas não vinham muito fáceis, né, no pensamento e tal. E aí eu conheci mesmo as constelações, a terapia com as constelações, e a partir daí eu mergulhei e assim, e não parei mais, e não tenho mesmo a intenção. E aí, só para explicar, a constelação é como se fosse a finalização de todo um processo, né, Jaque? Porque o pensamento sistêmico, ele se difere desse pensamento que a gente está acostumado, que é o pensamento cartesiano, onde a gente, na verdade, a gente julga, né? A gente às vezes não quer julgar, mas a gente julga. E a gente tem pra gente o certo, o errado, o bom e o mal. Então, a partir do momento que você tem criado aquele estereótipo de pessoa certa ou de situação certa, você não consegue, às vezes, se abrir mesmo para ouvir outras coisas, nem o novo que vem, né? As pessoas às vezes trazem vivências diferentes, mas você tá, é como se a gente tivesse uma capa. E isso é muito da sociedade, né, Jaque? Isso a gente traz, a gente já vem, né? Há muito tempo isso. Então, com isso, né? Então, para mim não foi fácil. Não sei se foi assim esse ponto aí é você tentar, porque realmente é surreal, né? E na verdade, a minha profissão, ela já traz tudo muito pronto, né? Ela leva a gente para um lugar desse julgamento, do bom e do ruim, do certo e do errado, desse contencioso. Então, a profissão da advocacia, ela já gera essa educação profissional, digamos assim. Então, a gente é forjado diante desse plano cartesiano, né? Bem Sim. desvinculado do pensamento sistêmico. E carregado ali, como você mesma disse, né, da sociedade, do contexto que você foi criado, né, dessa questão do patriarcado. Então, a mulher tem um lugar dela, o homem tem um lugar dele. Então, aí você vai para a sua família nuclear, sua família de origem, já tem uma outra visão de mundo, e aí você já tem suas impressões ali. E na minha profissão também não foi diferente. Quando eu comecei estudar a constelação e pensamento sistêmico, a minha maior dificuldade foi não julgar. Foi o meu maior, minha maior vitória dentro da constelação foi essa, foi olhar e me render ao que é. Então isso é um trabalho diário dentro de mim, assim, porque é muito, muito, muito difícil. Eu tive que gastar uma energia muito grande para eu poder aprender essa técnica e viver disso de uma forma muito mais natural. Mas e a partir daí você acha que foi mais fácil? As coisas fluíram mais fáceis para você? Ou realmente assim, essa mudança de pensamento, essa mudança de postura, nossa, faz a diferença? Quando eu conheci a constelação, foi num momento bem crítico da minha vida. Então, eu estava terminando o mestrado, eu estava com diversos problemas pessoais. E então, eu estava bastante doente. É como se eu estivesse numa estafa, assim, emocional e profissional. E aí, como eu não estava conseguindo entender o que estava acontecendo comigo, então aí meu corpo começou a dizer. Então, eu comecei a encher de inflamações pelo corpo e tudo mais. Aí fui pro dermatologista, chegou lá o dermatologista, para tudo, não tem nada a ver com o seu organismo físico, é só ele te sinalizando que você precisa cuidar da mente. Então, você vai procurar um psicólogo, porque eu não tenho tratamento para você aqui. E aí eu comecei a fazer terapia, e aí a minha terapeuta era consteladora familiar, porque ela veio de uma indicação de Rodrigo, que eu tenho um produto com o Rodrigo digital. E aí ele já tinha me sinalizado que eu precisava, né, investir nessa questão emocional, desse autoconhecimento também. Foi quando surgiu a possibilidade de fazer a formação de constelação. E aí eu fiz, porque uma amiga ia fazer, acabou que eu fiz também. E foi a partir desse momento muito crítico da minha vida que eu comecei a beber da constelação. Então, depois de eu estar fazendo o processo de terapia mais a constelação, é como se eu estivesse tendo ali um acelerador do meu processo interior. Porque a constelação Uhum. tem isso, né? Essa expansão de consciência de uma forma muito intensa. A constelação, Uhum. para mim, ela traz esse mergulho de uma forma muito intensa
E aí acaba que o movimento ele acontece de uma forma mais natural, mais fluida. Depois disso, inconscientemente, de uma forma muito natural, eu comecei a trazer a constelação, porque eu já não conseguia mais distinguir de quem era Jaque, quem era constelação, de uma forma muito natural. E Uhum. isso trouxe uma potencialidade no meu atendimento, porque a gente atende pessoas. Sim, Então, eu comecei a utilizar a constelação, os princípios da constelação do pensamento sistêmico como filtro para me manter sim. saudável. Uhum. Entendi, entendi. Pode continuar. Então, aí, quando eu comecei a trabalhar com a constelação, entender esse pensamento sistêmico, eu comecei a melhorar o meu atendimento com o cliente. Então, eu comecei a me conhecer melhor. Então, eu comecei a conhecer quais eram as minhas dores, quais eram os meus recursos. E eu comecei a trabalhar isso dentro do meu contexto, tanto profissional, quanto familiar, quanto social, afetivo e tudo mais. Então, automaticamente gerou uma maturidade no meu atendimento com o cliente. Por quê? Porque eu comecei a entender que quando o cliente chega aqui muito bravo, muito azedo e tal, não é sobre mim. E eu não preciso estar Sim, ali o tempo inteiro fazendo julgamento da forma como ele está lidando. Ele é um mundo, ele é um contexto, ele é uma forma diante dos ingredientes que ele já teve ali ao longo da vida. Então, ele não está ali falando de mim, ele está falando dele para mim. Então, a forma como ele entendi. se porta, ou ele chegar azedo, ou ele chegar com uma necessidade ou com expectativa, eu comecei a utilizar os princípios do pensamento sistêmico para eu ter uma qualidade maior no meu atendimento, na minha compreensão e tudo mais. E aí fui muito melhor. Isso. E eu acho também interessante, assim, que na verdade o pensamento sistêmico, para quem está chegando e tudo, ele vai enfatizar, se for, né, se a gente estiver olhando o contexto familiar, ele vai enfatizar aquele contexto todo, né? Eu costumo muito falar isso nos meus atendimentos, eu falo, gente, a gente é uma pecinha muito pequena de um quebra-cabeça monstro que vem, assim, com muitas peças e a gente consegue entender que você traz. E esses dias eu até fiz uma postagem falando sobre a epigenética, e aí a gente acaba mergulhando em outras áreas, assim, mas que, assim, e é muito simples a gente entender isso, porque, por exemplo, vítimas do Holocausto, pessoas que passaram muita fome, pessoas que tiveram, no seu caso, né, advogando principalmente com causas de mulheres que sofreram, né, algum tipo de tratamento De não legal e tal, violência. sim, de violência e tal. E assim, você entender que às vezes aquilo vem de muito tempo, aquilo vem, né, aparecendo assim de geração em geração, e a epigenética ela traz muito isso. A gente não vai conseguir mudar o nosso DNA, a gente não vai conseguir fazer isso, claro que não. Mas as informações que a gente coloca ali, depois de ter passado por um trauma ou de uma situação, ela acaba mudando algumas ligações, e eu sou extremamente leiga para falar disso, mas eu entendo isso. E isso é o nosso contexto dentro da constelação. Então, eu acho que assim, principalmente nos meus atendimentos, eu vejo que às vezes 90% dos atendimentos são questões de relacionamento. E aí eu não falo nem relacionamento de casal, não, sabe? Mas o relacionamento com o contexto que vivem. E aí o pensamento sistêmico me trouxe essa visão. Opa, essa pessoa não está sozinha, essa pessoa não é sozinha aqui. Né? E aí você consegue desmembrar, destrinchar, na verdade, de uma forma bem tranquila e bem, assim, conforme você falou e conforme você mostrou. Às vezes a pessoa chega de um jeito, mas aquilo ali não é com a gente. Aquilo ali, às vezes, vem coisa maior por trás que a gente consegue entender assim. Não é isso? E também o que trouxe para mim, assim, de vivência, né? Porque a gente acaba ao longo da vida, assim, estudando algumas coisas, lendo algumas coisas, mas é diferente entre o ler, o estudar e o colocar em prática, você vivenciar aquilo na real, assim. E um dos movimentos muito notórios, assim, foi a questão da autorresponsabilidade, que é um presentinho que a constelação familiar dá e às vezes a pessoa não está esperando receber.
Então, no mundo que a gente vive hoje, de sempre ter o culpado de alguma coisa, né? Ah, eu sou assim por culpa de, eu sou assim por culpa de, né? Ah, foi fulano que fez isso comigo e tal. E quando você traz a constelação e a pessoa tem expansão ali, ela consegue enxergar quem é ela dentro daquele contexto, e a ficha cai de que ela tem 50% ali da responsabilidade, cara, isso gera um movimento, porque depende de você. Então, aquele 50% que é seu, é você quem vai determinar como você vai fazer, qual é o movimento que você vai querer. Você vai querer repetir esse ciclo, porque você já não é mais um efeito colateral. Você agora é o elemento principal da sua vida. Então, tá com você. A bola é sua. Então, você não precisa mais Sim. culpar a sua mãe, você não precisa mais culpar o seu pai. Não Não, existe mais não, isso. não. Não existe. Inclusive, é bom a gente frisar isso, porque às vezes quando a gente fala, você traz isso dos seus antepassados, e a pessoa pensa naquele avô, naquele tataravô, poxa, podia, esses dias eu ouvi, poxa, podia ser rico, então, sabe do meu avô e não sei o que eu fiz. Não é isso. É você entender que houve uma situação lá atrás que marcou muito e que acaba que isso vai ficar no nosso inconsciente familiar e isso acaba vindo à tona, né? De alguma forma. Às vezes, na maioria das vezes, inclusive, inconsciente. E para quem não conhece, tem muita gente que às vezes não sabe, a constelação ela não tem absolutamente cunho religioso nenhum. Nenhum. Inclusive, quando a gente estava no curso, tinham pessoas de várias crenças diferentes e tal. Não tem. E eu vejo essa barreira, sabe, Jaque? Às vezes a pessoa fala, mas isso é espiritismo? Como espiritismo? Não é? E se fosse também a gente ouvir, acolher, aceitar e pronto. Mas não é. Então, esse final de semana mesmo foi muito engraçado. Mas, assim, eu fiz uma constelação num bar. E me veio muito a imagem da doutora Sônia Onuki, quando ela estava falando que ela parece que teve alguma situação, não sei se você lembra, numa aula ela comentou isso. Eu estava num lugar e ali eu fiz uma constelação, num café, e eu fiz a constelação. E eu estava junto com algumas pessoas, não sei o que, mas isso aqui, isso aqui, isso aqui. E de repente a gente foi posicionando ali para a pessoa e opa, e a expansão de consciência vem assim, na hora. Olha, eu não tinha olhado por esse ângulo, eu não tinha visto isso aqui. E é muito legal, né, já que a gente poder, assim, eu sou muito grata, porque a cada constelação que eu faço, a cada pessoa que eu atendo, às vezes até como terapeuta, porque é a questão da escuta, né? A gente ter essa escutativa, de você parar e escutar. Às vezes a pessoa chega na minha sala, ela só quer ser ouvida, sabe? E hoje a gente está nessa pressa toda, nessa correria, e trabalha para cá, e mexe, vira e tal, e a gente não para ouvir, né? E eu acho que, inclusive, na sua profissão, né, não desmerecendo as outras, mas a escuta ativa é essencial. E ainda levando o pensamento sistêmico faz tudo diferencial, né, Jaque? E também o que que eu percebo, né? Bert, ele fala sobre a questão de a gente estar sempre em uma devoção, né? Quando a gente se coloca como terapeuta de constelação familiar, a gente tem que estar devota ao fenômeno que se mostra. Então, ele sempre prega essa questão do ponto zero, de você estar ali aniquilado do seu julgamento, da sua razão, do seu conhecimento. Então, quando hoje eu faço os meus atendimentos, eu busco esse ponto zero, o máximo que eu puder dele, para que eu possa extrair desse meu cliente a verdade dele e deixar fluir do jeito que era. Então, essa questão da escuta, ela faz toda a diferença, não só para uma questão profissional, mas para as relações da vida. Eu estava tendo um conflito muito interno de umas questões familiares e como a constelação ela é poderosa, porque aí a gente começa a fazer esse trabalho de uma forma tão natural e inconsciente e de repente a gente vira uma chave e fala, caramba, isso aqui, eu acabei de me constelar. É como se você estivesse chegando ali ao ponto G da questão e quando vira a chave você fala, meu Deus, chega, eu já entendi o que significa tudo. E aí você vai entendendo que a sua potência diante das circunstâncias da vida, né? E aí você sai ali daquele lugar de vítima, daquele lugar de margem, daquele lugar de eu sou produto de tudo que fizeram comigo no mundo. E você começa a entender que você tem um poder sobre a sua vida, o poder de entender as suas questões.
E isso facilita de você se relacionar com esse outro, seja de uma forma profissional, seja de uma forma afetiva. Todas as minhas relações, absolutamente todas, as que estavam emaranhadas, foram se colocando no lugar que deveriam estar, foram se transformando. E eu fui me colocando, me posicionando de uma maneira que o meu movimento influenciasse toda essa cadeia. Até, assim, não só da minha família de origem, né? Mas essa cadeia até alcançar a espiritualidade, que eu acho que é o ponto máximo de um ser humano, assim, de você ir pegando aquelas camadas mais profundas e você ir acessando, acessando, até você se conectar com a espiritualidade de uma maneira, seja lá qual foi o credo da pessoa, de uma maneira muito, como é que eu posso dizer? Genuína. Então, a Uhum. constelação, ela me ajudou em todos esses processos. Eu era uma pessoa extremamente preconceituosa, eu era uma pessoa extremamente julgadora, e tudo isso camuflada de uma pessoa muito afetiva, uma pessoa muito cuidadosa, mas na verdade lá no íntimo mesmo, eu era uma pessoa que queria ter o controle, o poder, e aí eu utilizava várias coisas e me colocava em locais de vítima para poder ter esse poder. E quando eu cheguei na constelação e começou aí eu comecei a me enxergar, falei, meu Deus do céu, quem sou eu? Eu não me conheço. E é muito engraçado quando você fala isso. Eu estava pensando aqui, porque a gente sabe que a nossa familiar, né, a constelação familiar, mas existe a constelação organizacional, que é a constelação de empresa, que é, na verdade, uma área que eu estou assim, começando a engatear, que eu acho muito legal. Acho Eu muito também legal. acho muito. Eu quero, inclusive, que você me dê o caminho, porque eu acho um fenômeno. Não, e eu tenho, sim, eu quero fazer uns cursos e tal, ainda mais agora que voltou, que a gente pode fazer presencial. E eu sou a louca dos cursos, né? Eu amo. Falou que, nossa, que é conhecimento. Quem é a louca dos cursos também é Elaine, tá? Sério? Compra curso mais do que compra pão. Todo dia ela tá com curso novo. Nossa, mas eu amo, sabe? Eu gosto. E a organizacional, esses dias eu estava lendo sobre isso, é muito doido o negócio, porque a gente não pensa assim. Mas se você tem uma empresa e na sua empresa, vamos supor, você pensa em várias áreas ali, vamos pensar na área financeira, no departamento pessoal, ou mesmo a logística, até chegar na diretoria, até chegar no CEO da empresa, o que for. Se tiver um pontinho fora do lugar, dentro desses contextos, desanda lá em cima, ou desanda no final. E a pessoa não consegue entender, sabe? Então, esse sistema interligado, o pensamento sistêmico traz muito isso pra gente. E o organizacional, ele mostra muito isso. E aí, às vezes, a pessoa acha, não é porque eu tenho uma pessoa no RH que tem, sei lá, uma cara mais rude, ou passa né, uma forma de tratar diferente, as pessoas não gostam, isso vai atrapalhar. Não é essa questão só, é a questão do que aquela pessoa está trazendo com ela e está ali na sua empresa. Né? Então, assim, a gente fecha nesse sistema organizacional muito, 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 assim, com esse pensamento sistêmico também voltado para essa área. Então, assim, é muito legal. Eu tenho gostado muito e eu acho que é o próximo curso. E o contrário também é muito verdadeiro, né? Quando você posiciona um elemento, todo o movimento acontece de uma maneira muito natural. Então, da mesma forma que você tem um elemento fora do lugar, vai gerar todo o movimento, quando você coloca esse elemento no lugar dele, gera um movimento também muito favorável, né? É, Então, quando a gente fala de constelação, a gente não constela a pessoa, a gente constela o sistema. Então, quando a gente vai constelar ali o sistema Eita, essa palavra não vai sair. organizacional. É esse aí. Então, às vezes, você vai ali achando que o problema é Joãozinho lá do RH. E quando você faz ali a constelação, que você tem uma expansão de consciência, você vê que é um negócio muito mais profundo que João, né? Sim. E a constelação, ela traz algo muito forte que quando você vê, é impossível de você desver. Eu nunca vi uma pessoa sair de uma constelação a mesma. Eu nunca vi. Mesmo que naquele momento ela não consiga ter ali, ela não consiga digerir o que significou aquilo. E às vezes é muito incrível isso, porque nós, como consteladores, quando a gente está no papel de constelador,
a gente tem ali, a gente nem sabe o que a pessoa está enxergando e nem é da nossa conta, né? Aí você, claro, a humanidade está ali, né? O pensamento está ali, o seu pensamento. Aí você fala, caramba, olha, apareceu isso, apareceu isso. Aí esses dias eu fiz a constelação com uma pessoa muito próxima e aí a constelação mostrou uma coisa para mim, eu crente que era aquilo. Depois de um tempo ela veio conversar comigo, uma coisa nada a ver que ela enxergou. Eu fiquei, meu Deus, mas eu não vi nada disso, onde estava? E é isso. É muito, esse movimento, e ele assim, às vezes, eu acho que até por isso que as pessoas confundem muito é, essa questão espiritual, né? Porque na hora que você tem a expansão de consciência ali e que movimenta o sistema todo, essa semana passada mesmo, foi semana passada, semana retrasada, não me lembro. Eu fiz uma constelação e foi muito assim, até libertador mesmo para a pessoa. Ela já não falava com a pessoa há muito tempo e assim, acabou a constelação. No dia seguinte, essa pessoa fez contato e foi uma coisa assim, eu não esperava, ela muito menos, porque já tinha muito tempo que eles não se falavam. E aí ela me ligou e falando, Paty, eu não tô acreditando, aconteceu isso, 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 isso. E assim, a pessoa fica sem entender, mas como? Se você mexe com o bonequinho tem esse poder, mas na verdade o inconsciente familiar todo ali, a gente faz esse movimento todo, né? De inclusão. Opa, deixa eu tirar minha cachorrinha daqui. Aí, pronto. Outra coisa, Paty, que Bert fala muito, né? Bert fala sobre a memória familiar. Tem coisas ocultas, tem coisas que são apresentadas e tem coisas muito profundas que a gente nunca vai saber que aconteceu, né? Então a gente está aqui vivo nesse momento e a gente nem sabe quantas milhares de pessoas tiveram que existir antes da gente para a gente estar aqui agora existindo. Então eu acho que a gente tem o dever de fazer valer a pena a nossa vida. E a constelação, ela gera uma possibilidade de você se entregar de uma forma que honre todo mundo que veio antes de você, todos os sacrifícios que foram feitos, né? Para que você pudesse existir. Então, é um movimento que sempre vai levar você para esse ponto de fazer valer a sua vida, né? É buscar um sentido nesse todo. Por que eu estou respirando aqui? Qual é o sentido de eu estar aqui respirando? E a constelação tem esse poder de te movimentar para você. Bem, deixa eu ver aqui. Uma vez eu fiz uma constelação que a minha cliente ela veio buscando e veio querendo buscar falar sobre a depressão. E nas perguntas ela falou algo e me tocou, né? Ali e eu senti alguma coisa, aí eu perguntei sobre aquilo. No frigir dos ovos, a constelação foi de uma outra coisa nada a ver. Assim, mas nada a ver, nem ela, nem eu, nem ninguém esperava. Então é isso, é aquilo que se mostra, é aquilo que se vê, é aquilo que aparece. Então por isso que é o mágico da constelação, né? E na maioria das vezes é isso, né, Jaque? Na maioria das vezes a pessoa às vezes chega com um tema, ok, nós vamos trabalhar esse tema agora. Só que, né, igual você falou, no frigir dos ovos o negócio se transforma. O campo mostra muito pra gente, né? E eu acho assim, uma coisa que eu falo também muito, se a pessoa não tiver de coração aberto, entendendo, sabe, que ali você vai ouvir talvez o que você não queira ouvir, e sair dali pensando também no que você tenha, né, visto ou analisado ali, de uma forma diferente. A pessoa tem que estar, porque não adianta. O que eu falo assim, olha, eu não vou fazer milagre, eu não faço milagre, a constelação tá aqui, é isso. Mas cabe a você mudar a partir de agora ou não. E tem gente que opta por não mudar. E tudo bem. Né? E a gente tem que entender que tem situações da vida da gente que às vezes a gente sabe que a gente precisa dessa mudança, mas que a mudança não chega nessa hora. E a gente talvez não esteja preparado para essa mudança nesse momento, né? Então, assim, de várias e várias constelações, eu vejo que nada mudou, nada aconteceu. Mas opção da pessoa. Mas, Jaque, me fala uma coisa. Você já pegou algum caso, tipo assim, diferente, mesmo, né? No seu caso, que você trabalha com violência contra a mulher e tal, e que você entendeu que tinha coisa, que vinha alguma repetição de padrão, que tinha alguma coisa a ver? Ah, vários, mas você falando, eu me recordei de um dia.
Porque quando a gente começa a dar constelação, a gente começa a ficar meio doido, assim, querendo ver constelação em tudo, né? Hoje, quando eu converso sobre alguma coisa, eu falo assim, pelo pensamento sistêmico, eu vejo assim. Pelo meu pensamento humano, normal, cartesiano, é assado que eu vejo. Então, na minha cabeça tem uma dualidade, já que no pensamento sistêmico, já que no pensamento advogada, né? E uma vez eu estava atendendo uma cliente aqui que veio dessa questão de violência doméstica, na verdade veio a mulher que estava sendo violentada e a filha dessa mulher. E ali atendi, fiz o atendimento, fiz o acolhimento e tudo mais. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas muito da constelação. Então, eu estava numa constelação, ela não sabia que ela estava, né? Sim, sim. Mas eu comecei a fazer algumas perguntas de reflexão. Essas mulheres caíram no choro e foi assim uma loucura e tal. Foi uma comoção muito grande. E elas saíram daqui com uma visão muito diferente desse pai, desse agressor, porque elas começaram a refletir quem é o pai desse pai, né? Eu sei que existem alguns autores que falam que se você for buscar o porquê do porquê, você nunca vai achar um culpado, né? Porque é um contexto do contexto. Mas ali eu estava sendo Jaque consteladora, não estava sendo Jaque advogada. E eu pedi licença para isso, né? Então, dei minha orientação jurídica, porque eu também não posso ficar ali isenta de poder dizer, de ter que dizer quais são as responsabilidades desse agressor, penais, civis e tudo mais. Mas eu também quis que elas entendessem que esse homem, que esse pai que aquela filha estava tratando com tanto desprezo, com tanta exclusão, é quem deu a vida a ela. Então, é de fazer ela entender que por causa desse pai ela estava ali. E foi por causa desse homem que aquela mulher tinha aquela filha tão amada, né? Então, assim, trazer esse posicionamento de não isenta a culpa dele, ele foi o agressor, ele causou muito mal, muita dor e tudo mais, mas ele pertence. Ele pertence à sua família e vai pertencer para o resto da vida. Porque quando tem a exclusão desse ser que a gente coloca pelo pensamento cartesiano como errado, como ruim, vilão e tal, vai ter repetição de ciclo, porque esse ser ele vai ter que pertencer. Então, enquanto a ficha não muda, ou enquanto você não se rende aos princípios da constelação, é repetição de ciclo. Se não for com você, vai ser com seus filhos, com seus netos, mas todo mundo tem direito de pertencer. Então, quando eu não expliquei assim para minha cliente, eu fui fazendo perguntas, ela foi refletindo, e ela entendeu que aquele pai era o pai que deu a vida a ela. Ele não estava ali, ela não tinha esquecido as dores, ela não esqueceu, mas ela pôde olhar para aquele homem com um olhar de filha, não com um olhar de julgadora, de juíza, que ele precisa morrer na cadeia, porque e tal e tal. Então é isso. Então, o meu tratamento hoje com os meus clientes, quando tenho ali a possibilidade de trazer uma reflexão sobre a necessidade que ele traz para mim, sobre o objeto que ele traz para mim, é sempre essa, né? De entender qual é a necessidade desse cliente, qual é a necessidade que está por trás dessa demanda. Às vezes é uma coisa muito, assim, aparentemente, preenchimento de termo de adesão, né? Ah, chegou, mas não é isso. É uma coisa, tudo é muito mais profundo, né? Então, eu acho que esse foi o maior diferencial, assim, da influência da constelação na minha profissão. Eu já tive diversos movimentos também com casos, assim, inusitados, né? Que a pessoa vem aqui querendo, por exemplo, fazer uma ação de família e ali querendo brigar pela pensão e no frigir dos ovos a pessoa queria se vingar do marido lá que traiu, que gerou dor. Então, ela querendo utilizar aquele processo judicial como meio de vingança, como e tal. E quando eu consigo entender qual é essa necessidade, eu consigo dizer o que eu posso e o que eu não posso entregar para ela como advogada. E aí a pessoa sai daqui sendo tratada de uma forma íntegra. Porque aí não é mais sobre a questão de ela pagar os meus honorários de advogada, mas é mais que isso, é de ela entender, de ela se perceber dentro daquele processo. Vem cá, realmente eu estou buscando aqui uma vingança. Eu consegui entender que o que eu estou buscando é uma reparação afetiva por uma traição que eu tive lá atrás. E são perguntas que eu consigo colocar dentro do meu atendimento sem parecer curiosa, sem parecer especulativa ou sugestiva. E a ficha da pessoa cai e ela meio que, lhe entendi. É isso aqui realmente eu não vou conseguir por aqui.
Então, acho que isso foi algo muito satisfatório, assim, né? De eu ter bebido da fonte da constelação, assim, para minha profissão, principalmente. Sim, honrar sempre os nossos mestres, né? Eu tenho, inclusive, uma live marcada para o dia 9 de fevereiro com o professor João. Depois eu vou divulgar João Bastos direitinho. Mas eu sempre falo que foi assim. Para mim foi um diferencial muito grande, foi um divisor de águas mesmo. Porque a gente traz muita coisa, a gente de vivência mesmo, de coisas que a gente tem no dia a dia, eu na minha profissão, você na sua, mas a partir do momento que a gente muda, que a gente troca, não é, a gente não troca porque a gente não consegue, mas a gente acolhe esses pensamentos de forma diferente, eu acho que a gente chega a ser mais feliz mesmo, sabe? Eu acho que as dores vão. E eu falo sempre isso, um desses cursos que eu tinha feito anteriormente aí, eu falei aqui em casa, eu falei, gente, as minhas filhas, quando casassem, tinham que passar primeiro por um processo de um curso mesmo de pensamento sistêmico, para entender o outro, sabe? Para conhecer. Porque a gente erra muito, já que a gente. Você é solteira, né? A gente erra muito, assim, na questão. Às vezes, até com a pessoa, ou pela pessoa, ou junto com a pessoa, porque a gente não traz uma pessoa pronta. E quando a gente casa, a gente joga todas as nossas frustrações, todos os nossos sonhos, tudo em cima de uma pessoa. E a gente acha que aquela pessoa talvez tenha que dar conta, né? E, na verdade, aquela pessoa também traz inúmeras frustrações, inúmeros sonhos, né? E principalmente o homem, que já traz esse estereótipo de ter que ser, de segurar mais a barra, a gente não tem uma folha em branco ali quando a gente casa. Né? E é muito difícil. Anteriormente, aí bem para trás, eu lembro que eu fiz, inclusive, curso de noivo, sabe? E isso era falado de uma forma bem da Igreja Católica e tal. Mas você imagina, né, hoje, você se preparando para o casamento, com o pensamento sistêmico, sabendo que o que você vai trazer tipo assim, de influência mesmo da sua família para o outro, o que o outro tá trazendo, e ali você montar um outro contexto, né? Porque eu acho que, não sei, eu acho que dentro da sua profissão tem muito isso. Ah, ele não é o cara que eu sonhei, então eu estou separando por causa disso, eu vou me vingar porque aconteceu isso. E assim, e às vezes a pessoa também, né? E às vezes a gente não consegue também entender o que essa pessoa trouxe de frustração ou de decepção da vida aí para trás, né, Jai? E também tem a questão de você sempre estar atraindo aquilo que você precisa, né? Então, na As... verdade, é uma atração simultânea. A vítima atrai o agressor atrai essa vítima. Por isso que o ciclo da violência ele se perpetua. Isso aí é minha tese de doutorado, inclusive, né? A reincidência dos agressores em cometerem crimes de violência e a reincidência das vítimas de se relacionarem com pessoas agressivas, com relacionamentos agressivos. Então, são ciclos, né? Freud fala que a gente tem um caminho de neurônios, que quando você forma esse caminho, todas as vezes que você se depara com a situação que vai ter essa repetição neuronal, você se entrega para isso. Então, sua escolha sempre vai ser para repetir esse caminho. Da mesma forma, são os relacionamentos afetivos, por exemplo. Sim. Então, quando você começa você tem um contexto de relações violentas e tudo mais, você tem aquilo como natural. Aí você começa a se relacionar com uma pessoa violenta, você vai terminar vários relacionamentos e você sempre vai se conectar com pessoas violentas. Muito dificilmente você vai sair desse ciclo, porque já tem um caminho formado. Então, quando você chega num ambiente, você se conecta com a pessoa que é agressora e ela vai se conectar com você, que é vítima. E aí, deu match. E aí você se relaciona. Aí você separa de João, arranja Pedro, match de novo. Porque existe um ciclo ali. Né? Então você tá ali vibrando por isso, o outro tá vibrando e vocês se conectam. Eu tenho alguns amigos, né, que são homossexuais e às vezes a gente ia pra festa, pro rolê, eles falavam assim: a minha antena tá ligada, eu já sei quem é homoafetivo aqui, aquele ali é. E eu falava, cara, como é que você sabe? Conecta, a antena conecta. E eu acho que é isso mesmo, existe um campo vibracional, né? A gente tá aqui. O nosso plano real, ele é uma pontinha do iceberg, mas tem um campo mórfico, tem um campo vibracional, tem um campo espiritual.
a nossa vida, ela é invisível. É isso que é o que o olho não vê, mas o coração sente. Então, sente as dores, sente as memórias dessa família. A gente carrega essas dores ocultas, não ocultas, visíveis, não visíveis. E a gente vai vivendo a nossa vida sem fazer valer. Porque aí, quando a gente não olha para isso, a gente vai reproduzindo. Quando não vê, vai se repetir até você parar e falar: eu preciso olhar para isso aqui. Isso aqui tá. Esse aqui eu preciso cuidar, eu preciso tratar disso. Então, Isso. a constelação é uma porta para isso, né? Isso. Eu fiz um curso em novembro passado em Belo Horizonte, foi um curso presencial que eu fiz. Foi um workshop de constelação. E foram muitas constelações feitas, e uma delas me chamou muita atenção, que foi um senhor, ele tinha 74 ou 75 anos. E ele foi constelar uma questão muito engraçada, e a gente pode comentar, porque não, né, não vamos nominar, claro, mas ele tinha medo de escuro. Ele tinha muito medo de escuro. E a esposa dele estava também no auditório junto, e aí na constelação ele colocou isso. Parece que no escuro, toda vez que eu entro num lugar escuro, ou eu estou sozinho no quarto, eu tenho sensação de eu estar sendo vigiado, eu tenho sensação de estar alguém me olhando e tal. E aí ele estava tendo problema com a mulher, pra você ver, né? Ele estava tendo problema no relacionamento de casado já há muitos anos, porque ele só dormia de luz acesa, sabe? E foi feita a constelação e lá atrás foi descoberto que realmente não sei se era avós ou tataravós dele, eles moravam num sítio, né, que ele colocou mais ou menos assim, e eles não tinham a luz elétrica e eles passavam muito problema com relação a isso. E ele era muito conectado com essa família. E ele trouxe esse medo, sabe? Ele trouxe essa... E aí ali na constelação se desvendou, né, todo o processo, e foi muito lindo ele encarar aquele lugar escuro que foi para ele ali. E foi tão libertador, porque a gente se constela junto, né, Jaque? Em toda constelação a gente se constela. Não tem uma constelação que você sai e você fala, isso não serviu para mim. E a Todas servem. gente sempre atrai aquilo que precisa ser tratado na gente. Olha, eu fico assim, meu Deus, por que eu para isso? Por quê? Por que eu? Porque, na verdade, esse campo de atração, ele é em todas as áreas. Então, eu só constelo questões que eu preciso olhar para dentro de mim. E aí, quando eu estou constelando a pessoa, eu falo, meu Deus, eu já entendi. Esse recado já foi entregue, já foi recebido, ok, vou trabalhar isso na minha vida. Então, o que você vê quando a gente começa a trabalhar com esse pensamento sistêmico, ele é tão evidente na nossa vida. Eu estou com um produto digital que eu estou desenvolvendo com a Elaine e com o Rodrigo, e a gente está sempre assim, vai sair, aí não vai, aí vai sair. E aí, nesse meio tempo, cara, a gente trabalha tantas coisas, a gente está fazendo tantos ajustes na nossa vida emocional, na nossa vida familiar, e aí a gente fala assim, cara, não, agora vai, daqui a pouco um tombo. Não, eu preciso olhar para isso aqui. Aí aquilo vai, a chave vira. Daqui a pouco a Elaine está se ajustando em outra coisa, daqui a pouco o Rodrigo está se ajustando. Então a gente entendeu que a gente está passando por um processo de constelação intenso. A gente foi constelar o produto, acabou que a constelação parou em mim. Tipo assim, sempre não tem erro. O campo, ele é real. Ele sempre vai mostrar aquilo que a gente precisa olhar. Ele é muito fidedigno. A gente pode até colocar as nossas impressões, a nossa humanidade, mas aquilo que precisa ser visto vai sempre se mostrar de uma forma muito clara para quem precisa enxergar. E aí, por último, aconteceu um movimento na minha vida, assim, e eu tentando relutar contra esse movimento, tentando relutar. E aí, quando foi essa semana, a chave virou. Falei, eu já entendi. Eu preciso ter esse tempo para que eu possa beber dessa fonte e eu tomar essa pessoa na minha vida. Porque enquanto eu não tomar essa pessoa, esse ciclo não vai se fechar. Ele sempre vai estar aberto. E aí eu entendi. E aí, quando eu entendi aquilo que eu enxerguei, acabou que a minha angústia passou, a minha tensão passou e eu pude voltar para a minha centralidade, para o meu bem-estar e fluir com as minhas questões da vida, entende?
É muito. Eu ia comentar aqui que é o seguinte: além da gente se constelar, o nosso sistema constela. Opa, deixa eu voltar aqui. O nosso sistema constela tudo, né? E assim, até por isso, eu estou fazendo psicologia, estou entrando no segundo ano da faculdade. Porque eu senti uma necessidade tão grande de, depois da constelação, abraçar mais essas pessoas, que foi uma coisa muito doida que aconteceu. Porque eu fazia constelação, e aí às vezes as pessoas falavam, no outro dia me ligava e falava, Patrícia, e agora? O que eu faço? Aí eu falava, não, lógico, a gente vai ter um atendimento terapêutico, porque eu sou terapeuta, mas eu não vou dar um atendimento, né, de psicóloga aqui. Mas eu senti essa necessidade, sabe? Talvez de caminhar mesmo, depois de um tempo, com essas pessoas. E um dos primeiros obstáculos que eu tive foi na faculdade. Porque no meu primeiro semestre da faculdade, eu entrei com o peito aberto, sou terapeuta, sou consteladora, já tomei um tirambaço, assim, sabe? Olha, isso não é provado, comprovado cientificamente, sabe? E aquilo me machucou muito. Eu fiquei, caraca, sério? E aí? Então, quer dizer que tudo que eu fiz para trás, tudo que eu consegui, tudo que eu mudei na minha vida não tem validade? Não é válido para mim? E aí eu caí nesse propósito, numa constelação mesmo, sabe? E constelei isso comigo. O que adianta, o que servir para mim, o que estava servindo para que eu pudesse ajudar os outros dentro do que eu entendia do pensamento sistêmico das constelações, estava ok. A psicologia vem só agregar, sabe? Isso daí. Então, só para arrebatar o que você está falando aí, rebater não, arrematar o que você está falando, de que a gente precisa se constelar e a gente está o tempo inteiro também se constelando. Então, assim, às vezes a pessoa fica com medo, eu não quero olhar para isso, eu não quero. Olha, e pronto. E um dia, talvez, quando você estiver preparado, você faz o movimento, porque igual você falou, bem, tá ali. A pecinha está fora do lugar. E aí, agora? Esses dias mesmo, uma conselada perguntou, falou, eu sei que eu tenho que fazer essa inclusão, mas eu não estou sentindo no coração que eu tenho que fazer agora. Ok. Então, depois a gente volta, a gente conversa, e aí a gente constela novamente e faz a inclusão. E aí, para quem conhece e para quem não conhece também, a gente tem os exercícios sistêmicos, né, Jaque? Que são os exercícios que a gente faz dentro da constelação, que é onde a gente coloca as leis sistêmicas para inclusão, para a gente, na verdade, ter aquele sistema todo alinhadinho e não ter nenhum prejuízo para a pessoa. Quando eu faço uma constelação, eu sempre coloco que a responsabilidade daquilo é dela, que é sobre ela, sobre a pessoa que está sendo constelada, para que ela também não deposite em mim, como consteladora, a salvação dela para a vida dela. E é sempre assim visível que enquanto não estou preparado para olhar, não tem problema, você não precisa olhar, você tem que ir no seu tempo, a gente sempre acolhe, a gente sempre respeita e está ali em devoção, se rendendo aquilo que é e do jeito que é. Porém, o ciclo ele sempre vai se repetir até que você olhe para aquilo. Então, não tem jeito. Colocar debaixo do tapete é uma paliativo, mas a cura ela só vem quando você tira e arrasta e rasga e bagunça para arrumar. Então, é sempre a pessoa se autorresponsabilizando pelas escolhas dela. E ela vai ter o ônus ou o bônus daquela escolha. Então, quando eu começo uma constelação, eu sempre coloco para a pessoa que a responsabilidade daquela constelação, de como ela vai se movimentar, ou se ela vai querer se movimentar, ou se ela não vai querer se movimentar, é dela. Porque isso aí gera até eu acho que uma abertura maior para que a pessoa entenda qual é o papel dela naquela constelação. O que eu vejo é que as pessoas hoje têm sede e fome por alguém que lhe dê um método, um antídoto para cura das suas feridas, das suas dores, dos seus traumas, aquilo que... E a cura está dentro dela. É ela quem vai se curar. Eu sempre falo, tudo que você precisa está dentro de você. Você não precisa de mais nada. E aí, quando a pessoa ela começa a se enxergar como a sua própria cura, aí eu acho que ela consegue fazer ali os movimentos para realmente alcançar o bem-estar, para alcançar ali a plenitude da vida e tudo mais.
nós que somos... Bert, que criou a constelação, ele não tomou... Ele morreu sem tomar a mãe dele. Então ali ele tinha 90 e poucos anos, ele estava constelando a mãe. O cara que criou a constelação, ele ainda teve um processo de tomar a mãe até a morte. Então a gente esse rio fluido, constante e tal e tal. Os meus conflitos hoje são uns, amanhã eu vou estar em outra etapa da minha vida, os meus conflitos serão outros, que você, Paty, já deve ter passado por eles, aí você vai entrar em uma outra fase da sua vida que vão vir outros conflitos que outra pessoa passou e você ainda não. Então a gente é uma máquina rodando o tempo inteiro. Então não existe um fechamento perfeito, a vida perfeita, eu sou plena e ponto final. Não, o ser humano ele está em construção. E a gente é uma ferramenta para ajudar os ajustes dessa engrenagem aí de quem chega para nós ali para poder expandir a consciência. E é muito grato, eu sou muito grata, eu acredito que você também. Essa gratidão que a gente tem no coração, né? Quando a gente consegue entender que você realmente fez a diferença na vida de uma pessoa, é muito bom, né? Eu falo que eu ganho assim, não é nem dia, eu ganho por muito tempo. Hoje, Pode falar. Não, eu falo não, que a constelação, para mim, é como se todas as vezes que a constelação acontece, que eu tenho uma oportunidade, quando a pessoa procura para constelar, às vezes eu tenho a sensação de que ela está achando que está buscando um serviço que é a gente que vai ajudar, né? É a gente que vai ali levar a pessoa ao ponto G. Mas, na verdade, é ela que está ajudando a gente. Porque todas as vezes que a gente faz a constelação na posição de constelador, a gente adquire uma riqueza. Porque a nossa mente, ela está tão assim uma expectativa de trazer assim, um movimento e de repente é você que é agraciado com aquele movimento do outro e você fica, meu Deus, por que eu não enxerguei isso na minha vida? Aí daqui a pouco você já começa a se constelar na constelação do outro. E a pessoa tá ali tipo, ai, que ótimo e tal. Então, é uma potência mesmo, mas eu sempre gosto de falar como Sônia e João sempre colocou pra gente essa responsabilidade do papel de estarmos ali como consteladores, né? Eu acho que a nossa turma teve muita educação nisso mesmo. A gente sempre foi muito levado a isso, da nossa responsabilidade e também do ônus de quando a gente faz de qualquer jeito, né? Então, acho que todo mundo ali saiu bem consciente do papel que tem na vida do outro e da responsabilidade que tem de estar ali naquele campo, movimentando e tratando daquelas feridas, né? Daquelas dores ali. é isso. Eu não sei se com você, mas assim, eu acho que né, esse último curso que a gente fez, ele foi um curso extremamente rico para a gente. Engraçado que a gente passou por etapas loucas ali dentro, né? Mas todo curso que eu faço, às vezes voltando para esse universo da constelação, a gente aprende. Parece que a gente, né? Você fala, não, isso aqui eu já sei pra caramba, já vou falar sobre isso aqui, tudo bem. Aí você entra totalmente diferente, você consegue absorver outra coisa. Eu vou num presencial, não sei se você está sabendo, o Garriga está no Brasil. Não, ele não está no Brasil. Ele vem para o Brasil e ele vai estar bem pertinho da minha cidade. Aqui, ele vai estar em Belo Horizonte em março, sabe? E é um workshop que eu estava assim, planejando já há anos, quando ele vier. E ele fala muito desse assertimento. Eu fiquei bem com essa palavra na cabeça. E você assertir é você aceitar. É você aceitar o outro como ele é. É você aceitar dentro do seu trabalho as coisas que estão vindo e que você está ali para passar. Não tem jeito. E aceitar também a questão de que você precisa fazer a diferença dentro do seu contexto. Então, que seja familiar, que seja profissional, né? Que seja, no caso aí, organizacional. Se eu estou na cabeça de uma empresa e eu consigo ter esse pensamento de que eu posso mexer os pauzinhos lá e alterar para o bem, é tudo de bom, né, Jaque? E nosso tempo deve estar quase acabando. Então, para finalizar, e pegando o gancho que você falou, o Bert fala dessa questão do acertamento como se fosse a redenção. Ele utiliza essa palavra de redenção, que é você se render ao que é. É você não querer mudar o outro. Mas existe também uma questão muito interessante para quem escuta e não entende o que é constelação, acha essa frase o que a gente está falando aqui, uma coisa tipo, eu vou me colocar em um lugar sempre
não me posicionar. E hoje a gente está vivendo em um mundo de polaridade. Então você tem que ter um partido, você tem que ter uma cor de camisa, você tem que escolher um time, você tem. Bem, e aí você começa a falar sobre se render a, né? Você impor a sua redenção ao que é. É uma parada muito louca, porque a gente está lutando contra a maré total do mundo. Então é a gente estar desconstruindo o que todo o universo está tentando construir como certo, que é polaridade. E o que a gente vai empregar com a constelação é o que é. Mas como assim é o que é? Não, eu não aceito que seja assim. Ou eu aceito desde que não seja comigo. Não é aceitação. Isso aí é uma manipulação. Isso aí é uma outra coisa, mas aceitação não é. Então, falando assim de a gente aceitar do jeito que é, a gente aceitar que tinha que acontecer desse jeito mesmo, requer um nível de profundidade muito grande. Não é uma parada de, tá bom, eu aceito. Não é isso, porque é uma aceitação de dentro para fora. Não é um rótulo de eu sou uma pessoa que aceito tudo. Não é uma passividade na vida. Não é você ser subjugado na vida. Não é você entrar em um papel de vítima passiva, que você não se movimenta. Não é isso. Mas é justamente você respeitar esse todo, esse contexto, entender que não é sobre você, só sobre você. Você não é o centro do universo. Existem outras e outras coisas muito mais profundas que movimentam para que aquilo aconteça. E até para mostrar que você precisa trabalhar algo dentro de você. E aí você agradecer. Cara, meu relacionamento foi uma merda. Até aqui eu só vivi relacionamento merda. Que ótimo! Parabéns, é o que é. Você precisa movimentar algo dentro de você. Você precisa enxergar alguma coisa que ainda não está visível, mas está inconsciente. Por isso que só tem relacionamento merda. Então agradeça esses relacionamentos que se foram. Aceita do jeito que foi, porque não tem como mudar. Olha para dentro de você que você vai encontrar alguma coisa que vai gerar um movimento para que você possa estar no lugar que você quer estar. Então é isso. Não é estar passivo no mundo e flutuando, deixa rolar. Não é isso, né? Não é, Paty? Não, de jeito nenhum. Inclusive, eu acho que a maioria dos problemas, principalmente de relacionamento, eles vêm por causa disso, Jaque. Porque a pessoa acha que agora eu tenho que aceitar. O cara é um brutamonte, o cara é um grosso, o cara é um babaca, o cara é tudo de ruim e você tem que aceitar. Não, não é isso. Foi, né, bem que você colocou bem colocado. Na verdade, é você entender que aquela pessoa é assim. Bem, ele é assim ou ela é assim. Cabe a mim decidir se eu vou querer continuar daquele jeito ou não. Se eu continuar, ok, eu vou ter que começar a parar, né? O que me machuca, o que me faz triste ou que me faz infeliz e vou enfatizar as coisas que me fazem bem. Mas é isso. Aí você volta para você ser o centro da sua vida. O objetivo total do pensamento sistêmico, na minha concepção, eu posso, né, é uma possibilidade dentro das milhares de possibilidades, é de você se tornar o centro da sua vida. É de você não depositar na mão do outro a sua felicidade, por exemplo. É você não depositar na mão do outro, porque é muito pesado para esse outro. Quantas vezes eu tive relacionamentos de amizade, de qualquer. E eu tentando achar as minhas faltas naquela pessoa. Pelo amor de Deus, me dá o que minha criança não recebeu. E aí eu sufocava a pessoa, estrangulava a pessoa, me fazia de vítima, colocava essa pessoa de joelhos e, cara, isso era tão danoso para mim. Quando eu descobri que eu sou o centro, que eu sou adulta e que eu posso gerir as minhas emoções, é como se eu tivesse tido uma vara de condão. E aí, vira e mexe, eu tô no chão, no lixo. Mas eu entendo por que eu tô nesse lixo de emoções, nesse limbo. E aí eu consigo me entender, me acolher, sem precisar cobrar desse outro. Pelo amor de Deus, me salva. Então, a gente, adulto, né? Enfim, a gente tem que ter esse poder de a gente ser o centro da nossa vida. A constelação, ela gerou esse movimento em mim, já que é você a dona da sua vida, é você que é responsável pelas suas escolhas. E aí, a partir disso, eu preciso entender o que é bom para mim, porque o bom para mim não é bom para a Paty. Bom para a Paty não é bom para mim, porque cada um calça um número diferente. E tá tudo certo. É isso que é se render, é isso que é aceitar, é isso que é redenção. Não é chegar para a Paty e enfiar água ela abaixo, a minha verdade, porque é isso que é ser casamento perfeito, é isso aqui que eu tô. Não é isso. E os acordos, né? E quem é você no mundo para poder entender o que é bom. O seu casamento é o seu relacionamento perfeito, é um relacionamento aberto?
ok. Seu relacionamento é monogâmico? Ok. O seu relacionamento, eu aceito ser traída? Ok. Eu não aceito. Ok. Porque não existe certo e errado. Existem acordos e aquilo que te movimenta e te faz bem. Você é o centro, você está feliz, você está bem, está estável, você está em um momento pleno. É isso que essa é a regra. E tirar do outro esse peso, né? Porque a gente vê as pessoas estão encurvadas. Você vê, às vezes você vê constelações, as pessoas estão completamente encurvadas, porque o peso está muito grande, porque realmente o que você falou, a gente deposita às vezes, ou a pessoa deposita inconscientemente o que você traz de infância, o que você traz de trauma, e acha que aquela pessoa vai resolver o seu problema. E quando você se centraliza, e quando você é dona da sua vida, né, conforme você colocou, pronto, seus problemas você resolve com você. Não Né? O outro tá aqui, acaba, mas você tem um poder de resolver. Então, você não fica refém desse outro. O outro, ele tem as suas deficiências, os seus problemas para lidar. E aí você pega e joga para ele. Me faça feliz. Seja perfeito. Alcance as minhas expectativas. Cara, que crueldade. Esse outro nem sabe que tá com essa responsabilidade toda. Quando ele se toca, ele fala, tô indo embora, porque pra mim não dá. o melhor a fazer nessa hora é fugir, com certeza. Eu sempre falo isso mesmo, sabe? Eu falo, gente, não é possível. Até para você namorar, eu acho que, assim, casamento, relacionamento em geral, você tem que ser, à medida que você consegue ser boa ou estar bem enquanto você está com aquela pessoa, é muito bom. Então você zera suas expectativas. E ok, né? Ô, Jaque, queria te agradecer muito, Ai, que muito, muito. gostoso. Passou tão rápido, né, Paty? Muito legal ter você aqui. Vamos fazer base. O dia que você quiser, a gente tá junto. Vamos falar mais sobre essa ferramenta que a gente tem nas mãos, né? Eu acho tão é um poder que nos e, foi passado, assim, né? e a gente, e Claro a que gente, com muito conhecimento, né? e a gente também colocar, né, para que as pessoas possam trazer aquilo que dói mais, né, Paty? Isso é tão bom. É ter alguém que está aqui disposto, né, como você, de estar aqui trazendo temas tão legais, assim. Para vir aqui falar, não é simplesmente ligar a câmera, vamos ali falar. Existe um estudo por trás, existem horas e horas de devoção a esse tema que é tão desacreditado por pessoas que não conhecem, né? E tá tudo bem, porque eu adoro as pessoas que criticam a constelação, porque isso gera um movimento de o que é isso mesmo? Por que tá falando tão mal da constelação? E aí a pessoa vai lá curiosa, tentar entender, fala, interessante. Então eu gosto desses conflitos, né? Que são gerados ali sobre a constelação. Tem muita gente falando mal da constelação, eu acho isso o máximo. Essas críticas, para mim, é a gente poder propagar a constelação para o maior número de pessoas possíveis. Quero te agradecer pelo convite, dizer que eu tenho te acompanhado, visto o trabalho que você tem tido. Eu sei que quando você aparece aqui, não é só a sua aparição aqui, mas horas e horas de estudo e de horas e horas de prática para você vir aqui abrir uma live, para você falar da sua experiência, que é tão única, porque as coisas que a gente vive são pérolas, porque só são nossas, e a nossa pressão digital é que faz elas serem tão individualizadas no mundo. Te agradeço pelo convite, pela confiança de me apresentar, né, assim, na sua rede social e de a gente compartilhar as nossas experiências. Me coloco à disposição também para a gente marcar outros encontros. E é isso. Obrigada, Paty, pelo convite. Vão ter vários outros. E assim, você sempre, né, puxando mais para a advocacia. Eu gosto muito dessa questão de relacionamento, sabe, Jaque? Agora eu estou mesmo nessa questão de inteligência emocional. A psicologia tem trazido muito isso para mim, desse entendimento. Então, é ajudar mesmo, é trazer as constelações como ferramenta, é ter a escutativa, é poder ouvir, é poder colocar os meus conhecimentos em prática e sempre em prol do outro. Beijo grande nessa Bahia linda. Fica Tô te com esperando Deus. aqui. Ai, se Deus Beijo. quiser. Beijo, Jaque. Tchau, até Obrigada. mais.